Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos os defensores da infância, do Instagram, do Facebook, da página oficial do Em Defesa da Infância e aqui do Instagram. Nós iremos dar início à nossa live. Conforme combinamos ontem, eu informei que iria falar sobre o tema Conhecendo o ECA para atuar em defesa da infância. Olha só, eu estou ao vivo agora também, na minha página oficial do Em Defesa da Infância, no Facebook. Através da página do Facebook, eu vou conseguir transmitir os slides, tá? A apresentação em PowerPoint, com os artigos do ECA, com as ilustrações. Então, se você puder acompanhar a live através do Facebook, você vai ter acesso ao material também. Você vai conseguir acompanhar o material através da apresentação em PowerPoint, que aqui pelo Instagram, infelizmente, eu não consigo colocar, certo? Então, eu estou transmitindo a live pelo Facebook, que vai ficar gravada lá no Facebook também. E aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês do Instagram como é que tá lá. Olha só, tá vendo? Pelo Facebook, eu vou conseguir transmitir os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Convida aí seus amigos para participarem da live, tá? Eu vou tentar colocar aqui agora fixado o tema da nossa live, que é Conhecendo o ECA para atuar em defesa da infância, tá? Tentar fixar aqui fixar o comentário. Pronto. E a gente vai dar início aqui à nossa live. Oi, pessoal do Facebook, meus amigos aqui da página do Facebook. Eu estou muito feliz hoje. Durante a semana passada, eu fiz várias lives de convidados, pessoas que me convidaram para fazer a live, para falar sobre o Maio Laranja, para falar sobre o abuso e exploração sexual infantil. Mas hoje eu reservei um espaço aqui na página do Facebook, do Em Defesa da Infância, no Instagram, para a gente falar sobre o ECA, tá? Porque o ECA é uma ferramenta que você vai utilizar para defender crianças e adolescentes durante todo o ano, tá? Eu super apoio a campanha Maio Laranja. Você que apoia, coloca aí nos comentários. Eu apoio o Maio Laranja. Por que nós apoiamos o Maio Laranja? Porque é um mês que a gente consegue intensificar o combate à exploração, ao abuso e à exploração sexual infantil. Então, a gente consegue, nas redes sociais, divulgar muita coisa e campanhas são feitas para isso, para um determinado período de tempo, a gente conseguir falar sobre um tema, mobilizar a sociedade, mobilizar as pessoas nas redes sociais. Mas o que é importante falar aqui para os meus seguidores do Facebook, do Instagram, nós precisamos defender a infância o ano todo. Crianças são vulneráveis o ano todo. Crianças precisam de amparo, de proteção integral o ano todo, tá? E nós precisamos estar munidos das ferramentas necessárias, capacitados para atuar em defesa da infância, tá? Eu, como cristã, como serva do Senhor, eu pastoreio, eu sou pastora auxiliar da Igreja Batista Monte Oreb em Arembepe, e eu coordeno também a Igreja da Criança. E eu tenho no meu coração que a palavra de Deus, o alimento espiritual, é o principal alimento para a gente defender crianças e adolescentes, né? Mas a gente entende também, como advogada, eu entendo que pessoas que trabalham com crianças, profissionais, precisam conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se possível, conhecer as leis também. Existem outras leis que estão atreladas a direito da criança e do adolescente e que são importantíssimas para que você e eu, que amamos crianças, que defendemos crianças, conheçamos. É muito importante. Então, assim, eu separei hoje, o dia 18 de maio, todo mundo já sabe, as redes sociais, a minha rede social está laranja, eu vou subindo o feed e eu vou vendo muitas pessoas falando que apoia a campanha e colocando, divulgando os canais de denúncia, o Disque 100, o app do Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, a Polícia, Delegacia Especializada, Ministério Público, e a gente está divulgando isso,
Mas, além disso, além da campanha, além do Maio Laranja, além dessa sensibilização que nós estamos provocando, nós precisamos nos capacitar. É o primeiro passo. Capacitar para exigir da família, da sociedade e do poder público a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Crianças são vítimas de abuso sexual? Sim. Crianças têm sido vítimas de violência, de exploração sexual? Sim. Mas crianças também estão sendo privadas de dignidade, de respeito, de liberdade, de vida, de saúde, de educação, de cultura. Quantas crianças têm tido privação de cultura, né, de esporte, de lazer? São direitos fundamentais que estão garantidos no estatuto que a gente vai falar hoje aqui à noite, tá? Eu vou apresentar os slides, vou colocar para vocês partes do meu livro, que é o Guia Prático Conhecendo ECA, e a gente vai aprender. Eu quero fazer algo bem didático, algo realmente para a gente aprender, fixar na mente e conseguir ideias para atuar em defesa da infância, onde você estiver, seja onde você estiver. Se você puder, coloca aí nos comentários, tá? De onde você é, qual o ministério que você exerce, ou a profissão, por que você quer conhecer o ECA, e depois dessa live a gente pode bater um papo também no direct, no privado, no WhatsApp, e a gente trocar ideias de como você pode ser um agente de proteção na sua cidade, no seu bairro, na sua comunidade, no seu município, onde quer que seja. Deus quer te capacitar esta noite, te levantar, mobilizar, mover o seu coração para defender crianças e adolescentes, não apenas no Maio Laranja. Não apenas se limitar a uma postagem no Facebook, uma postagem nas redes sociais, que é importante, sim, um compartilhamento, muito importante. Mas que você possa se mobilizar, realmente, usar as ferramentas, correr atrás, defender a infância e a adolescência com todas as suas forças. Amém? Então, vamos começar. Aqui pelo Facebook, eu consigo transmitir, tá? Os slides, a apresentação do Guia Prático Conhecendo ECA. Né? Vou falar um pouco do livro. Né? Para vocês, eu vou pegar aqui o impresso. Deixa eu apresentar para vocês que não conhecem o Guia Prático Conhecendo ECA. Olha só. Esse é o material impresso, tá vendo? É o material, ele é impresso. Ele tem cerca de 70 páginas. É material impresso. Esse material, ele está dividido em 5 capítulos, é o Guia Prático Conhecendo ECA. Ele está dividido em 5 capítulos. Quais são os 5 capítulos que o Guia Prático traz para a gente? Primeira apresentação, por que eu devo conhecer o ECA? Vou falar isso aqui já já. Vou dar motivos para vocês, pelos quais você deve conhecer o Estatuto. Você que ama criança, que ama adolescente, que trabalha com crianças, professor, assistente social, conselheiro tutelar, psicólogo, você que ama a infância, eu vou te dizer hoje por que você precisa conhecer o Estatuto como uma ferramenta. O primeiro capítulo do livro, depois da apresentação, fala do caminho percorrido até a chegada do ECA, tá? O segundo capítulo fala especificamente do Estatuto, o que é o Estatuto, seus principais artigos. O capítulo 3, os direitos fundamentais, que são aqueles direitos indispensáveis para a formação de pessoas em desenvolvimento, que são crianças e adolescentes. O capítulo 4 do livro, a gente vai aprender sobre as medidas de proteção e as medidas socioeducativas, tá? E o capítulo 5, a gente vai conhecer sobre o conselho tutelar. Cada capítulo do guia é de uma cor, tá vendo? Ele é bem ilustrado, você consegue acompanhar o texto de acordo com a ilustração gráfica. Foi algo assim, elaborado realmente com a linguagem simples, descomplicada, para pessoas que não trabalham na área jurídica, que não trabalham com direito, essa linguagem acessível para você compreender o Estatuto. Tá? Além dessa versão impressa, que é essa daqui, ele custa R$70 e eu envio para qualquer lugar do Brasil. O frete já está incluso nesse valor. Só uma coisa para pontuar para vocês que tiverem interesse no livro. O recurso, o lucro desse livro, desse guia prático, ele é destinado ao projeto Infância Feliz,
em Arembepe, Bahia. Nós estamos fundando o projeto Infância Feliz e esse recurso da venda do livro é destinado a este projeto. Então, você vai estar contribuindo também com o projeto, tá? E tem também a versão em e-book, a versão digital do guia, que custa R$ 25 e eu envio por e-mail no mesmo dia. Você pode fazer o pagamento por depósito, transferência ou boleto bancário. Me chama no direct, eu passo o WhatsApp e a gente conversa, tá bom? E a gente fala disso depois. Vamos começar com conteúdo, porque a live do Instagram é só 1 hora. A do Facebook eu vou conseguir me estender um pouco mais, mas eu quero passar conteúdo para você nessa noite. Eu quero que você aprenda sobre o estatuto, que você não esqueça mais porque o estatuto está em vigor, como ele surgiu, quais são os principais artigos do estatuto e o que você pode fazer conhecendo essa ferramenta para atuar em defesa da infância, tá bom? Vamos passar aqui para o nosso slide. Então, eu vou trazer para você agora, para vocês, 6 razões, 6 motivos pelos quais você deve conhecer o ECA. Eu vou ampliar para quem está no Facebook. Eu vou ampliar o slide para ficar melhor, tá? Vou sair um pouquinho só. Vamos lá. Por que eu devo conhecer o ECA? Coloca aí nos comentários algum motivo que você entenda que você deve conhecer o ECA, tá? Rapidinho, abrindo parênteses para o nosso sorteio, eu vou sortear no final da live, eu vou fazer um sorteio, eu vou abrir, né, um sorteio para um e-book, Guia Prático Conhecendo o ECA. O que é que você precisa fazer? Dá um print aí da tela, da nossa live agora, tá? E você vai postar no seu story e vai me marcar e vai dizer, eu conheço o ECA e atuo em defesa da infância, tá bom? E aí você me marca lá, marca o Em Defesa da Infância nos stories, e depois eu vou pegar todas as pessoas que me marcaram e vou inserir no sorteio GRAM, e o vencedor vai receber um e-book do Guia Prático Conhecendo o ECA no seu e-mail, tá bom? Então, quando terminar a live, dá um print lá aí da live, e quando terminar a live eu vou fazer o sorteio, tá bom? Vamos lá. Então, eu trouxe 6 razões hoje, 6 motivos pelos quais você e eu devemos conhecer o ECA. Primeiro motivo, violação de direitos por desconhecimento. O ECA já vai fazer 30 anos agora em julho, tá? Agora, no dia 13 de julho. O ECA vai fazer 30 anos, mas mesmo assim, milhares de crianças têm os seus direitos violados todos os dias. Por quê? Primeira razão, desconhecimento. Eu quero contar uma historinha bem rápida para você. Menos de 1 minuto. Conta assim, para a gente entender mais ou menos a importância da gente conhecer o estatuto. Tem uma historinha que eu ouvi, eu li em um livro, eu achei muito interessante, e eu gosto de fazer esse paralelo com a importância de você conhecer o estatuto. Uma senhora, ela passou a sua vida se dedicando a uma família. Essa criança que ela cuidou nessa família era filho único, tá? Os pais faleceram e só ficou essa criança e essa cuidadora. E essa senhora amava muito essa criança. E ela cuidou dessa criança por muitos anos. Desse adolescente, quando os pais faleceram, ele já estava na fase adulta. E ele não tinha herdeiro, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, ele só tinha essa senhorinha que cuidava dele. E quando ele estava perto de morrer por uma doença terminal, ele entregou um papel para essa senhora. Entregou dentro do envelope para ela, disse, tome, esse é o meu presente para você. Ela guardou aquele envelope com tanto amor, e ela pegou, ela falou assim, eu não posso deixar esse papel rasgar. Colocou dentro de um quadro, e depois que ele morreu, ela foi embora para a casinha dela no interior, de onde ela morava, e colocou esse papel em um quadro com vidro, um quadro muito lindo. Todos os dias ela olhava para aquele quadro e lembrava daquele menino que ela ajudou a criar. Só que tinha uma coisa, ela não sabia ler. E ela não sabia, nunca soube, quase nunca soube o que tinha escrito naquele papel. Resultado, quando ela ficou bem doente, quase já para morrer na beira da cama, deitada, acamada, um médico foi consultá-la em sua residência e olhou para cima da sua cama e viu ali aquele quadro. E ele disse,
o que significa esse quadro? Por que esse papel está aí na sua cabeceira da sua cama? E ela disse, porque a pessoa que eu mais amo me deu de presente. Ele falou, e a senhora sabe o que está escrito nesse quadro? E ela disse, não, eu não sei o que está escrito, mas ele importa, é muito importante para mim, porque foi uma pessoa que eu amo muito que me deu. Aí ele disse, quando ele pegou o quadro e começou a ler para ela, tinha um testamento desse rapaz, concedendo para ela todos os seus bens, deixando toda a sua herança para ela. E ela se privou de desfrutar dessa herança, porque ela não sabia ler e ela não procurou quem soubesse ler para ela. E ela perdeu a oportunidade de herdar todos os bens. Passou uma vida de privações, só veio descobrir que tinha direito na beira da morte. Assim, acontece com muitas crianças, com professores, com pessoas, agentes de proteção que cuidam de crianças, que desconhecem os direitos que ela tem. Todas as vezes que alguém tem um direito, o outro tem um dever, uma obrigação de cumprir aquele direito. E a gente pode, todas as vezes que tiver um direito, exigir de alguém que cumpra aquele direito. Está na lei, é garantido. Então, nós precisamos lutar. Se ela soubesse, ela teria desfrutado. O Facebook é em defesa da infância. Se ela soubesse, ela teria desfrutado, mas ela não sabia. Então, a primeira causa de violação dos direitos da criança e do adolescente, que não é apenas abuso e exploração sexual. Eu não falo apenas reduzindo a gravidade da situação do abuso e da exploração, mas eu falo porque não é isso apenas. É muito mais do que isso. Crianças são privadas de alimentação, de veste, de educação, de cultura, né? Crianças estão trabalhando nas ruas e o trabalho infantil é proibido, nós sabemos, mas nós vemos todos os dias crianças nas sinaleiras, né? nas ruas vendendo as coisas agora na quarentena, não, mas é algo corriqueiro. Por quê? Porque muitos desconhecem os direitos da criança e do adolescente e de a quem recorrer, a quem buscar a efetivação desses direitos, tá? Esse é o ponto 1, que está no nosso slide, lá na página oficial do Facebook, violação de direitos por desconhecimento. Segundo ponto, crianças estão em situação de extrema pobreza. E a gente sabe, cidades do Brasil, não é fora do Brasil, não é na África só, dentro do Brasil, crianças passando fome, crianças sem ter o que comer, tá? Joga depois no YouTube aí, crianças em situação de extrema pobreza no Brasil, você vai ver vários vídeos de crianças, tem um mesmo que passa uma crianças dilacerando uma melancia sem gosto, uma melancia verde para matar a fome, crianças que vivem com água e farinha todos os dias no Brasil, crianças em situação de extrema pobreza. Terceiro ponto, pelo qual você deve conhecer o Estatuto: acesso ao mundo das drogas e da criminalidade. Crianças têm os seus direitos violados, são privados do direito à educação e, por consequência, acessam cada vez mais precoce o mundo das drogas e da criminalidade, tá? Então, eu vou mostrar para vocês estatísticas tanto da fome quanto das drogas e da criminalidade no Brasil. O ponto específico alto dessa campanha, que é o quarto ponto dos motivos pelos quais você deve conhecer o ECA: altos índices de abuso e exploração sexual infantil. E hoje nós estamos fazendo essa live em homenagem ao 18 de maio, instituído por lei, por conta do caso da menina Araceli, que vocês já sabem, estão vendo aí nas redes sociais, um caso que nunca foi solucionado, tá? E nós temos, o que nós temos visto? Que pessoas não têm conhecimento da legislação para buscar os órgãos competentes, deixam passar, não sabem as responsabilidades e precisam conhecer, tá? O quinto ponto, penúltimo: sabe quantas crianças estão trabalhando atualmente no Brasil? Na verdade, essa estatística é de 2016, 2017, mais do PNAD, mas é a média que não teve oscilação muito nesses últimos anos. Quase 3 milhões de crianças. 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil, tá? E o último ponto que eu trago, porque existem muitos outros, mas o último ponto que eu trago hoje aqui, porque você deve conhecer o Estatuto, é evasão escolar. Crianças fora da escola. Crianças que vão trabalhar para ajudar no sustento da sua família. Elas precisam sair de casa, precisam ajudar os pais,
E o que acontece? Evasão escolar. Saem da escola. E aí vai para o ciclo do mundo das drogas, da criminalidade, né? E é um ciclo de violação de direitos constantes. Nós temos recurso. Os nossos municípios, os nossos estados, o nosso Brasil tem recurso para manter criança na escola. Nós precisamos exigir do poder público a prestação desses serviços. Nós precisamos conhecer o estatuto, saber a quem recorrer, por onde começar a briga, se levantar em defesa da infância o ano todo, ok? Vamos passar agora para o próximo slide. Eu vou falar rapidinho de 2 artigos importantes do estatuto agora, que fala sobre a obrigação da gente conhecer o estatuto para defender crianças e adolescentes. Mas depois eu vou voltar para o tema específico do estatuto e vou explicar os primeiros artigos todos, do 1º ao 5º artigo. Vou destacar os pontos principais, certo? Só para a gente, como a gente está dentro do tema de violação de direitos por desconhecimento, eu vou falar desses 2 artigos. Anote aí, artigo 5º do ECA diz que nenhuma criança ou adolescente vai ser objeto, agora olha essa palavrinha, de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência. Essa violência inclui o quê? Violência psicológica, violência física e a violência sexual. Crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado. Preste atenção agora nesse último itemzinho do artigo 5º do ECA, que eu destaco em vermelho nos slides. Por ação ou omissão. Então, olha só essa palavrinha, omissão. Quando a gente se omite em defender os direitos da criança e do adolescente, nós estamos incorrendo também no tipo que está no artigo 5º do ECA. Nós estamos também violando a legislação por não agir, por deixar de fazer algo que a gente pode fazer. O artigo 70 do ECA diz: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. É dever de todos trabalhar com prevenção. Esse artigo 70 é o primeiro artigo do título do ECA que fala de prevenção. Então, todo mundo, eu, você, poder público, a família principalmente, tem dever de prevenir, é o que nós estamos fazendo no Maio Laranja, prevenir contra o abuso e a exploração sexual. Deixa eu te falar uma coisa, é dever da família, o artigo 227 da Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir todos os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Eu vou explicar cada trechinho desses, vocês vão conseguir entender. Para uma colega nossa aqui, nossa amiga, que perguntou aqui na live do Instagram, por que ela não consegue ver os slides? Porque eu não consigo transmitir os slides pelo Instagram, mas lá na página oficial do Em Defesa da Infância, no Facebook, eu estou conseguindo transmitir os slides. Se você tiver acesso ao Face, vai lá na página oficial que você vai conseguir visualizar os slides, ok? Vamos passar para o próximo. Eu falei que crianças estão em situação de extrema pobreza no Brasil. Você sabe quantas crianças? Cerca de 10 milhões de crianças. São 10 mil, não, são 10 milhões de crianças em situação de extrema pobreza. Você sabe o que é extrema pobreza? Pessoas que convivem, famílias que convivem com menos de R$250 por mês. São pessoas, famílias que vivem em situação de extrema pobreza. E crianças pobres, né, que até, na verdade, deixa eu ver, a pobreza, as crianças em situação de pobreza, é aquelas das famílias que convivem com até metade de um salário mínimo. E em extrema pobreza, aquelas que vivem com 1/4 de um salário mínimo. Temos 10 milhões na situação de pobreza, temos 10 milhões na situação de extrema pobreza. O que você tem feito? Onde você tem buscado recurso para que crianças tenham o seu direito à alimentação, à saúde preservados? O que é que você tem feito no seu bairro, no seu município, na sua cidade, para efetivar esse direito à alimentação? Vamos lá? Acesso às drogas e criminalidade, trazendo as estatísticas. O Conselho Nacional de Justiça divulgou estatísticas também em 2016, que 192 mil adolescentes estavam, naquele ano, cumprindo medidas socioeducativas. Você sabe o que são medidas socioeducativas?
são aquelas medidas que são aplicadas aos adolescentes que cometerem ato infracional. O ato infracional é todo ato que está na lei previsto como crime, né? Tipificado como um crime. Então, aquela criança, adolescente não comete crime, comete ato infracional, e ele não é submetido a uma pena do sistema penal adulto, mas ele é submetido ao sistema socioeducativo. Então, o CNJ que faz essa aplicação dessa penalidade, né, dessa sanção para o adolescente e dessa medida socioeducativa, que tem a intenção de ressocializar esse adolescente. Eles disseram que tem 192 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas no Brasil. Imagina, quantos adolescentes cumprindo medidas, porque acesso às drogas e à criminalidade. Dentre os vários tipos penais que eles cometem, tráfico de drogas, roubo qualificado, roubo, furto qualificado, né? São uns dos crimes que eles cometem. Um dos itens que eu falei também para vocês, porque a gente deve conhecer o ECA, que é o abuso e exploração sexual, que é esse o objetivo da nossa campanha aqui do mês de maio, do Maio Laranja. Hoje eu não peguei ainda, mas hoje eu soube que o Ministério dos Direitos Humanos divulgou as estatísticas de 2019, tá? Sobre abuso e exploração sexual, as estatísticas, tá lá no site do Ministério dos Direitos Humanos, ou na página do Facebook, eu não acessei ainda, mas eles divulgaram os dados atualizados. Os dados que eu tenho aqui é do Ministério da Saúde, que foi um levantamento feito entre 2011 e 2017, que foram 141 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. 141 mil casos. Sendo que, desses 141 mil, 31% foi contra crianças e 45% foram contra adolescentes. Dessas crianças, a maioria era do sexo feminino e tinham a idade entre 1 e 5 anos. Muito triste, né? Os locais, a gente tem visto as pessoas falando, né, na campanha do Maio Laranja, que 70%, cerca de 70% ocorre dentro do ambiente familiar, no âmbito residencial. Crianças e adolescentes são abusados sexualmente 70% dentro do seu ambiente, onde deveria ser o ambiente de maior proteção, onde deveria ser o espaço em que eles mais se protegessem, tivessem mais proteção dos pais. Infelizmente, 70% ocorre. Isso não significa que 70% do abuso ocorre por parte do pai ou da mãe, mas ocorre dentro da residência, que pode ser um parente próximo, um amigo íntimo da família, um adolescente primo, um jovem primo, alguém da família extensa que conviva dentro do ambiente residencial. E os pais não percebem que aquela pessoa que mora em casa, um cunhado, um padrasto, né? Ele está abusando daquela criança, daquele adolescente, dentro do ambiente familiar, tá? Que pode ser... Existe um perfil de abusador? Não existe um perfil, infelizmente. Mães abusam, pais abusam, tios abusam, irmãos abusam. Uma criança pode acabar reproduzindo uma situação de abuso com a outra. Então, o ambiente familiar tem tido a primazia nessa violação da integridade física, psíquica da criança, infelizmente, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Estarrecedor, o Ministério da Damares tem batido nisso. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. A gente achava que nunca ia ouvir falar, mas tem ocorrido abuso sexual, abuso e exploração sexual em bebês de dias, bebês de poucos dias, bebês de 3 dias, bebês de 7 dias. Tem tido ocorrências, notificações nos órgãos competentes de abuso sexual. Eu coloco até aqui no slide uma notícia, né, que a Damares postou no Facebook dela. Bebê de 9 dias internada no Hospital de Marajó com sinais de abuso sexual. Eu conheço um caso aqui em Salvador, também, de bebês de alguns meses, que foi atendido em uma unidade de saúde, na madrugada, engasgado com um preservativo. Conheço a profissional que atendeu, e quando apertou a mãe, descobriu que a criança tinha engolido o preservativo. E você não precisa nem falar, mas você já pode imaginar como foi parar esse preservativo na boca dessa criança. Então, primeiro ponto, o abuso sexual é importante. Eu vou abrir um parêntese rapidinho aqui
para falar sobre a diferença entre abuso e exploração sexual, tá? Todos dois são espécies do gênero violência sexual infantil, tá? Essa definição de violência sexual infantil não está no ECA, está na lei. E essa lei, eu vou trazer depois para você o número dessa lei, para você anotar se você quiser. Essa lei de 2017, ela fala o que é abuso e o que é exploração. Lá está definido bem claro. Fala que não é só aquele que tem um contato físico, fala que pode ser presencial ou online, tá? E a diferença entre o abuso e a exploração é a finalidade lucrativa da exploração sexual. Na exploração sexual, o agente tem a intenção de lucrar, de obter um proveito, tá? De ganhar dinheiro, de uma troca de favores. No abuso, não. O abuso, o agente quer satisfazer o seu desejo, a sua carne, a sua lascívia, tá? E é importante informar também que no abuso sexual, o abuso sexual não ocorre apenas com o contato físico. É importante falar isso. Pessoas, muitos, graças a Deus, já estão com esse conhecimento, mas alguns não entendem, tá? Uma criança que é exposta a um vídeo pornográfico, a uma foto, uma imagem pornográfica, aquela criança está tendo a sua integridade psíquica violada, o seu direito de ter a sua sexualidade preservada, porque não tocou, não violou, não houve toque, não houve contato físico, não houve penetração, mas a criança foi exposta a qualquer tipo de ato sexual, tá? Isso também configura o abuso sexual. Por isso que os pais têm que acender aí, ligar as anteninhas, porque o abuso sexual online, a exploração sexual online está crescendo e muito, principalmente na quarentena, onde os jovens, as crianças estão conectadas. Atenção, pais, mães, monitorem, exerçam o controle parental nos celulares dos seus filhos, porque eles estão tendo acesso a imagens, a conteúdos pornográficos. Existem aplicativos que podem bloquear o acesso do seu filho a esses conteúdos. Você precisa monitorar, não pode deixar ter senha, tá? Você tem que ter a senha do celular do seu filho. Se você entregar um celular para o seu filho sem senha, é a mesma coisa que você estivesse entregando uma arma para ele, carregada de munição, e dizendo para ele, pode atirar a qualquer momento. Ou então, sendo menos trágica, deixando ele numa praça pública, cheia de gente desconhecida, e falando para ele, pode conversar com todo mundo, falar de onde você é, tirar sua roupa, que ninguém está te vendo. É a mesma coisa, tá? Então, voltando para a nossa aula, né, que eu quis fazer algo bem didático, hoje, em forma de videoaula mesmo. Eu falei lá já que quase 3 milhões de crianças estão trabalhando no Brasil, trabalho infantil é proibido, a gente sabe, mas fazer o quê quando a gente vê alguém, né? Essas perguntas eu vou responder daqui a pouquinho. Por isso que a gente deve conhecer o ECA, para evitar que crianças estejam trabalhando nas ruas, crianças têm que estar nas escolas, crianças têm que estar aprendendo, crianças têm que ter convivência familiar e comunitária, e a gente, eu e você, podemos ser agentes de proteção o ano todo, conhecendo os direitos da criança e do adolescente. Evasão escolar, também quase 3 milhões, né? Então, recapitulando, 10 milhões de crianças em extrema pobreza, também quase 10 milhões em situação de pobreza, 3 milhões trabalhando, 3 milhões fora da escola. Você quer maior motivo para se levantar e erguer a voz em defesa da infância, né? Você quer maior motivo para tirar o tampão dos lados, que às vezes foca você em apenas uma coisa, né? Ali dentro daquela salinha, daquele ambiente, quando você pode expandir a proteção e fazer muito mais por crianças e adolescentes. Vamos começar, então, a falar do estatuto, né? Primeira coisa que eu coloco no meu livro, capítulo 1, né? Tudo na vida a gente tem que saber a origem. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê lá a Gênesis, né? O livro de Gênesis fala a origem, como Deus criou todas as coisas, como foi que Deus criou as coisas, né? Deus disse, haja luz, Deus fez para a separação da luz com as trevas, né? Deus trouxe à existência os frutos, as flores, tá? E o ECA? Você acha que o ECA surgiu assim em 1990, vai fazer 30 anos agora, e o ECA surgiu do nada, da noite para o dia, apareceu lá, vamos assinar aqui, vamos promulgar essa lei. Não. Foi um longo caminho percorrido, como eu falo aqui no livro, até a chegada do ECA. Quando você conhece esse caminho percorrido, você valoriza o estatuto. Por isso eu coloco no livro, porque é importante você entender como ele surgiu. Você entendendo como ele surgiu, você vai valorizar o estatuto.
vai entender a importância do Estatuto. Por muito tempo, para você ter uma noção, né, que nós somos dessa década, dessas últimas décadas agora, mas por muito tempo, crianças, acredite, crianças e adolescentes não eram vistas, reconhecidas como pessoas em desenvolvimento, ou seja, pessoas que estavam se desenvolvendo e que precisassem de um olhar especial, de uma proteção especial para garantir a sua integridade, para preservar isso quando ela atingisse a fase adulta. Crianças também não eram reconhecidas, grave esse termo, como sujeito de direitos. O que é isso? Criança não tinha direito. Criança não tinha direito. Então, antes do estatuto, crianças não eram reconhecidas como pessoas em desenvolvimento e crianças também não eram reconhecidas como sujeito de direitos. Crianças não tinham direito. Enquanto eles não alcançassem a maioridade civil, não tinha direito algum. Para você ter noção, crianças, né, por volta do século XVIII, XIX, não muito distante da gente, crianças eram abandonadas nas ruas quando eram fruto de um relacionamento indesejado, de um adultério, por exemplo, né, ou nascia até mesmo com algum defeito, alguma deficiência. Crianças eram deixadas aonde? Nas ruas, tá? Nas ruas, abandonadas. E alguém pagava por isso? Não. Por quê? Porque a criança não tinha direito. A Santa Casa de Misericórdia aqui no Brasil se sensibilizou com isso, tá? E criou a Roda dos Expostos. Você sabe o que é isso? Pesquisa na internet, aqui no Facebook está passando a fotinha, a ilustração de como funcionava a Roda dos Expostos. A pessoa que queria, para evitar que a criança fosse abandonada na rua. Às vezes, animais comiam à noite, né? A criança morria de frio porque era abandonada. Criou-se essa Roda dos Expostos, que recebia essa criança, né? Olha a proteção começando a chegar. Essa Roda dos Expostos recebia a criança na rua, tinha uma janelinha, né? Era uma espécie de cilindro. Quando girava essa roda, a criança ia parar dentro da Santa Casa de Misericórdia. E aí as pessoas lá acolhiam aquela criança, né? E tentavam dar o sustento para aquela criança, como se fosse uma espécie de orfanato. Eles começaram a receber muitas crianças, não davam conta, né? Não davam conta. E como só a família era responsável pelo provimento das necessidades básicas de uma criança, se ela fosse deixada na rua, o poder público também não tinha obrigação nenhuma, não tinha dever. Por quê? Não tinha dever, porque não era direito. Para surgir um dever do outro, é necessário que haja um direito garantido para alguém. Como crianças não eram reconhecidas como sujeito de direito, ficavam nas ruas. Então, criou-se essa Roda dos Expostos. No cenário internacional, né, tem um caso da menina Mary Ellen, depois pesquisa se você não conhece. O caso da menina Mary Ellen foi lá nos Estados Unidos, ela foi um dos primeiros casos em que se tem notícia de maus tratos contra a criança, né? Essa menina foi criada por uns cuidadores, porque os seus pais biológicos não puderam cuidar dela, tá? E essa menina, descobriram que essa menina era violentada por esses cuidadores. E não existia naquela época uma lei que amparasse, que protegesse, que pudessem brigar pela proteção daquela criança. E os missionários metodistas, eles que descobriram que aquela criança sofria todo tipo de violência, o que é que eles fizeram? Descobriram que existia uma lei que protegia animais, a Sociedade de Prevenção e Crueldade contra Animais. E o que é que eles fizeram? Eles usaram essa lei que protegia animais para que o caso da menina fosse julgado e levado à corte, né? Eles compararam a criança até a um animal. Olha, se os animais, né, que não são pessoas, seres humanos, tem uma lei que protege, como essa menina não vai ter? E aí o caso foi julgado com base nessa lei que protegia animais, tá? Percorrendo ainda esse caminho, isso tudo foi antes da chegada do ECA, tá? Como eu falei, nós estamos falando sobre o caminho percorrido até a chegada do ECA. Teve também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trouxe um casozinho de criança, um artigozinho falando sobre proteção de criança. Mas em 1959 surgiu a Declaração Universal Específica dos Direitos da Criança e do Adolescente. E essa declaração eu trago aqui no meu livro, vou tentar mostrar para vocês no Instagram, que não estão acompanhando os slides no Face. Essa declaração, ela trouxe 10 princípios, ó, que estão aqui no livro, tá vendo?
10 princípios. 10 princípios que seriam aplicados, que devem ser aplicados no cuidado de crianças e adolescentes. Por exemplo, princípio da não discriminação, do pleno desenvolvimento, o princípio dela ser cidadã, ter um nome, ter uma nacionalidade, o princípio de saúde, de alimentação, de assistência médica. Todos esses princípios serviram de inspiração para os direitos fundamentais que estão garantidos no Estatuto. Tá? Então, olha como começou, né, tudo a roupagem do ECA, começar a montar um quebra-cabeça para surgir o ECA no Brasil. A convivência familiar, que é o princípio 6º da Convenção, é um dos direitos fundamentais do ECA, tá? Educação também é um dos direitos fundamentais. Tudo veio na declaração. Ocorre que algo muito importante eu vou falar aqui agora. A declaração, ela não tem força de obrigação, de lei, de obrigar alguém a cumprir. O próprio nome já diz, declaração. Ela está declarando, pessoas do mundo todo se reuniram, né, para promulgar essa declaração, mas ela não tem uma força obrigatória de cumprir, de fazer, de nascer um direito. A declaração não veio com essa intenção. A declaração veio para despertar, para mobilizar, né? Por isso que o nome é Declaração Universal, é algo que está declarado. No entanto, em 1989, né, um pouquinho antes do ECA, surgiu a convenção. Então, para vocês não confundirem, profissionais capacitados em trabalhar com criança, declaração é uma coisa, convenção é outra coisa, tá? Então, a declaração veio em 1959, ó, vou voltar aqui para você. E a convenção foi aprovada pela ONU, na ONU, Organização das Nações Unidas, em 1989. 196 países ratificaram a convenção. E o nosso país, o Brasil, ratificou, assinou, aceitou a convenção em 24 de setembro de 1990. A partir daí, o Brasil se comprometeu a observar todos os princípios e regras. Então, diferentemente das declarações, que era só algo declaratório, né, para mostrar que, para despertar, as convenções têm força de lei internacional. Então, nós temos, a convenção está em vigor, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ela serviu de inspiração para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe o que foi que a convenção trouxe? A convenção trouxe uma palavrinha, 2 palavrinhas, que nós precisamos entender, conhecer e brigar por ela. Proteção integral. Grave isso aí, proteção integral. Você vai aprender hoje sobre proteção integral, tá? Eu vou começar a falar agora. Eu coloquei aqui rapidamente para falar. Isso eu falei no cenário internacional, né? Veio o caso da menina Mauriellen, veio a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, depois veio a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente específica, em 1959, depois surgiu a Convenção, vieram algumas coisinhas no meio aí, mas eu estou pulando, destacando as mais importantes. Depois veio a Convenção. Isso no cenário internacional. No cenário nacional, antes do ECA, vocês sabem, vou fazer uma perguntinha rápida e vocês podem colocar os comentários. Antes do ECA, você sabe qual a legislação que falava sobre criança ou adolescente ou menor? Existia uma legislação no país, você sabe? O que é que vigorava antes do ECA? Então, tem tempo para você responder e beber um pouquinho de água. Você sabe? A legislação nacional, o caminho, era o Código de Menores. Existia um Código de Menores em 1927, tá? E o Código de Menores de 1979, veio depois do de 1927. O Código de Menores de 1927, ele foi inspirado, né, dentre outras coisas, é claro, no caso do menino Bernardino. Eu falo do menino Bernardino no meu livro. Tá aqui até nos slides. O menino Bernardino foi um menino que era engraxate. Eu repito essa história várias vezes. Mas é porque é importante para a gente entender o marco da maioridade penal no Brasil. Esse menino Bernardino, ele era engraxate, foi fazer o serviço em um cliente. O cliente não pagou. O Bernardino ficou irritado. Olha, criança trabalhando na rua, engraxando sapato, algo super normal naquela época. E o cliente não pagou, o Bernardino jogou tinta na roupa do cliente, e Bernardino, por conta disso, foi preso. E quando uma criança, antes do Estatuto da Criança e Adolescente existir, né,
da edição, da promulgação do estatuto. Criança que cometia um crime, porque naquela época usava esse termo, criança ou adolescente que comete crime. O que é que acontecia com ela? Você sabe? O que é que acontecia? Criança ia para uma cela penal de um adulto. Olha como eles não diferenciavam, olha como eles não acreditavam que as crianças eram pessoas em desenvolvimento, que eram pessoas diferentes do adulto. A infância não era considerada uma fase diferente da fase adulta, né? A criança não era olhada com esse olhar de necessidade de proteção, de vulnerabilidade. E o que acontecia? Tanto assim que pegavam uma criança, isso era normal. Em 1920, mais ou menos, né? Cerca de menos de 100 anos praticamente, há 100 anos atrás, antes do estatuto, crianças eram jogadas dentro de celas com adultos, tá? E ainda hoje nós vemos, ouvimos, temos que ouvir discursos de redução da maioridade penal no Brasil, não parando para pensar no contexto de socioeducação que deve ser realizado, né? Em reestruturação de família, de sociedade, ao invés de reduzir a maioridade penal do Brasil. Se o sistema carcerário fosse algo efetivo, funcionaria para os adultos. Como é que vai funcionar para criança e adolescente? Esse discurso é um discurso muito triste, de que deve se voltar. E tem se discutido isso, né? Tem se discutido isso no âmbito da política, de redução, voltar a retroceder, redução da maioridade penal do Brasil. Então, o menino Bernardino, ele foi colocado dentro de uma cela com adultos. Resultado, Bernardino sofreu todos os tipos de violação, de violência que você pode imaginar, né? Violência física, sexual, esse caso, né, os jornais estamparam na época, e foi um dos casos que chocou a sociedade, que se mobilizaram para que surgisse o Código Penal o Código de Menores, né, para dizer, não, instituir a maioridade penal no Brasil, criança e adolescente não vai ser colocado na mesma cela que um adulto, tá? Aí depois veio o Código Penal, o Código de Menores, desculpa, de 1979, tá? Mas todos esses dois códigos não tratavam o termo criança e adolescente. Qual era o objetivo desses códigos? Era proteger o Estado, tutelar, proteger a sociedade dos adolescentes infratores que cometiam crimes, não de amparar e proteger os direitos. Isso só veio com o ECA, essa proteção integral só surgiu com o ECA. Vou adiantar um pouquinho, tá? Antes do ECA, 2 anos antes do ECA, o ECA é de 1990, veio a Constituição Federal de 1988, tá? E a Constituição Federal é que consagra a doutrina da proteção integral no artigo 227, que está aí passando para o pessoal do Facebook, tá? Artigo 227, importantíssimo, fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, proteger a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Vocês vão saber o que é absoluta prioridade. Aí ele fala todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente nesse artigo, tá? Além de trazer essa obrigação, não só mais do Estado, mas também da família e da sociedade, de assegurar esses direitos, esse mesmo artigo 227 da Constituição Federal, ele fala também que nós, enquanto família, enquanto sociedade e o poder público, também tem o dever de colocar as crianças e os adolescentes a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é um artigo-chave para você trabalhar com proteção, com prevenção e com direitos fundamentais. Artigo 227 da Constituição Federal, que consagra a doutrina da proteção integral no Brasil. Essa doutrina é que ampara todo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aí. E vou agora começar a falar dos principais artigos, tá? Do Estatuto. Eu não estou acompanhando os comentários, gente, do Facebook, tá? Porque eu estou também online, ao vivo no Instagram. Então, e a minha live do Instagram, quando encerrar, para eu concluir, eu vou ter que entrar em outra live. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Estatuto agora. Me perdoem se vocês acharam um pouco cansativo falar sobre o caminho percorrido, mas é porque é importante entender a gênese, o início de tudo, né, e o porquê de tudo, para que a gente possa valorizar, né, uma lei tão importante como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pronto, logo no artigo 1º do Estatuto, vamos conhecer o artigo 1º do Estatuto, não vou falar de todos, sabe por quê? Porque o ECA tem 267 artigos, são muitos artigos, tá? Mas a gente precisa conhecer
os mais importantes, conhecer o que permeia, a base do estatuto. Conhecendo essa base, esse princípio mínimo do estatuto, a gente já vai conseguir fazer muita coisa para atuar em defesa da infância, tá? Então, o primeiro artigo do ECA já fala que a lei dispõe sobre proteção integral. Esta lei se dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente. Pronto, já é o artigo-chave. Proteção integral que eu falei para você agora há pouco. E vou explicar mais agora na frente o que é proteção integral. A proteção integral, ela tem 3 fundamentos, tá? Eu já falei deles aqui, conversando nesse bate-papo da gente, mas ela tem 3 fundamentos. Primeiro, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, ou seja, eles têm direitos que devem ser respeitados, observados pela família, pela sociedade e pelo Estado, ou seja, todos os adultos têm a obrigação de assegurar os direitos fundamentais. Todos os direitos da criança e do adolescente de observar o ECA, tá? Segundo ponto da proteção integral. Quando você fala de proteção integral, você fala também que você reconhece que crianças são pessoas em desenvolvimento. Ou seja, se ela está se desenvolvendo, ela precisa de um olhar atento, de um olhar cuidadoso, de uma atenção especial, de um cuidado especial, para que ela se desenvolva com dignidade, que ela se desenvolva por completo. É o mínimo existencial para que ela se desenvolva e a gente consiga garantir que teremos uma sociedade mais justa, né, mais harmônica, com menos pessoas doentes, menos pessoas cometendo infrações, crimes, porque a gente vai valorizar a formação, o desenvolvimento do caráter daquela criança, daquele adolescente. Além do ECA, nós temos uma lei também, que é a Lei da Primeira Infância, que busca garantir políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos, porque essa é a fase que uma criança mais precisa de cuidado, dos 0 aos 6 anos, né, que é o momento de formação do caráter, o momento que a criança está crescendo, vai entrar na alfabetização, vai aprender a ler, a escrever. Então, é um momento de mais fragilidade, mais vulnerabilidade, de 0 aos 6 anos, tá? E o terceiro ponto da doutrina da proteção integral, que está aqui no slide, é: crianças e adolescentes possuem prioridade absoluta. Então, os fundamentos da proteção integral são 3: sujeito de direito, pessoas em desenvolvimento e prioridade absoluta. Vamos conhecer o que é prioridade absoluta? Vou passar para vocês. A prioridade absoluta está no parágrafo único do artigo 4º do ECA. Depois que terminar a live, você dá uma lida nos 6 primeiros artigos do ECA, que são os artigos chaves do ECA, tá? Os 6 primeiros. E ele fala tudo isso que eu tô falando para você aqui agora. Lá no parágrafo único do artigo 4º, ele fala, tá? Que a prioridade absoluta é o quê? A primazia, a preferência em receber proteção e socorro em qualquer circunstância, tá? Compreende também precedência de atendimento nos serviços públicos ou serviços de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos. Olha isso, os recursos públicos, as crianças têm destinação privilegiada. Olha isso, está na lei, a gente precisa exigir do poder público que cumpra a prioridade absoluta. Aí no seu município, você tem que participar do conselho municipal, né, dos direitos da criança e do adolescente, do conselho de alimentação escolar, das merendas para fiscalizar os recursos que são recebidos pelo governo federal para a merenda escolar. Tudo isso é importante, você participar de forma ativa, estudar para poder participar do processo eletivo, do processo de escolha para conselheiro tutelar e fazer parte de todo o sistema de garantia de direito para proteger crianças e adolescentes. Pense isso no seu coração, quem sabe não foi para isso que o Senhor que Deus te colocou aqui nesta noite para ver essa live, tá bom? Então, voltando um pouquinho aqui, eu falei da prioridade absoluta, né, porque ela é necessário para explicar o que é a proteção integral, mas para você conhecer também como o ECA está organizado. O ECA está organizado assim, eles têm 2 livros dentro do estatuto, né, que é uma lei, o estatuto foi definido, instituído por uma lei, 8.069 de 1990, mas ele tem 267 artigos, tem 2 livros dentro do estatuto, um é a parte geral,
que eu vou te recomendar a leitura, do artigo 1 ao artigo 85, do 1º ao 85, e a outra parte especial que é mais cansativa, é mais específica para pessoas que trabalham na área jurídica, tá? Mas, pelo menos a leitura do artigo 1º ao artigo 85, eu acho que vale muito a pena a leitura. Você marcar, grifar, tem na internet, o ECA, o mais atualizado é no site do Planalto, tá bom? Você sabe quem é, passando para o artigo 2º agora. Você sabe quem é criança e quem é adolescente, qual a diferença? Muitos confundem. Criança é de 0 a 12 anos incompletos, está lá no artigo 2º. Completou 12 anos, fez aniversário, já não é mais criança, é adolescente. Completou 18 anos, atingiu a maioridade civil, não é mais adolescente, certo? O estatuto pode ser aplicado nos casos de pessoas maiores de 18 anos? Sim, se o fato ocorreu, ele foi apurado na época em que era criança ou adolescente, ele pode ainda passar cumprindo, tipo, o cumprimento de uma medida socioeducativa depois dos 18 anos, né? Até 21 anos no máximo, tá? Vamos conhecer agora o artigo 5º do ECA. Leia hoje, o desafio seu hoje é ler pelo menos do artigo 1º ao 6º do ECA, tá? O artigo 5º do ECA é um dos mais lindos para a gente usar aqui no Maio Laranja, para falar sobre a proteção de abuso, de violência sexual infantil, que engloba o abuso e a exploração. O artigo 5º do ECA, ele fala: nenhuma criança, né, será objeto de qualquer forma de negligência, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado ou omissão, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. Então, o artigo 5º do ECA impõe a todos os adultos, família, sociedade, Estado, proteger esses direitos, todos os direitos assegurados à criança e adolescente, combater todas as formas de violência, não apenas violência sexual infantil, que é o abuso e a exploração, mas também todos os tipos de violência, negligência, crueldade, opressão contra a criança e adolescente, tá? Ou por ação ou por omissão são punidos, as pessoas são punidas por ação ou por omissão. Deixar de fazer também não é o correto. Pulando do artigo 5º para o artigo 70, que é um dos artigos mais importantes do ECA também, eu já falei dele, mas repetindo, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Gente, olha só, pessoal do Instagram, a minha live vai encerrar, tá? Porque o Instagram só permite 1 hora de live, e eu vou começar a falar agora dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, que é muito importante também. Se você não tiver acesso ao Facebook, tá? Eu vou entrar novamente aqui para continuar falando na outra live, que vai encerrar essa. Mas se você puder acompanhar pelo Facebook, lá tá melhor por conta dos slides, que fica mais fácil o acompanhamento e a leitura, tá bom? Então, a qualquer momento que encerrar aqui, eu volto. Não esquece, pessoal do Instagram, para concorrer ao e-book, dá um print da tela e me marca aqui no Instagram falando: eu conheço o ECA, ou eu quero conhecer o ECA para atuar em defesa da infância, tá? Me marca aí no Instagram, nos stories, com print da live, que você assistiu a live, que depois eu vou fazer o sorteio do e-book, tá bom? Então, quando cair, eu vou voltar. Continuando aqui no Face. A parte especial, eu falei que o ECA estava dividido em 2 livros, tá? Uma parte geral e uma parte especial. A parte especial fala a política de atendimento da criança e do adolescente, fala das medidas de proteção que são aplicadas tanto à criança quanto ao adolescente, fala da prática de ato infracional, fala as medidas que são aplicadas aos pais e aos responsáveis, fala do conselho tutelar. É muito extensa a parte especial, né, que vai até o final do 85, do 86, até o artigo 267. Só para você saber que existe, né, é importante. E fala também do acesso à justiça e fala dos crimes e das infrações administrativas. Mas o que importa para a gente é a parte geral, você lê o artigo 1º, o artigo 6º, e você lê também sobre os direitos fundamentais da criança, que está até o artigo 85, tá? Vamos conhecer o primeiro. O primeiro rol de direitos fundamentais da criança e do adolescente é o direito à vida e à saúde. Está no artigo 7º do ECA, tá? Eu vou encerrar, gente, tá 30 segundos aqui para encerrar. Vou voltar já, tá? Beijos. Pessoal do Face, só um pouquinho.
Deixa eu salvar o vídeo aqui do Instagram para não perder. Prontinho. Vamos falar sobre o direito à vida e à saúde, tá? Vou falar sobre todos os direitos, cada direito eu vou passar só para você conhecer. Depois você vai lá no estatuto, tá? E vai dar uma lida. E se quiser você pode aprofundar mais, você pode depois adquirir o meu livro, que eu falo de cada direito, bem específico, falo de cada ponto, tá? Então, voltando aqui, falando sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, artigo 7º do ECA, direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais e públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, tá? Esse direito à vida também está previsto no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Ele é o primeiro no rol dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, porque sem ele, nenhum dos outros direitos vai ser possível, né? Tá aí constando isso. E um dos desdobramentos do direito à vida da criança e adolescente já surge desde políticas públicas voltadas para o pré-natal, para acompanhamento da mãe gestante, da criança, né, já no ventre materno. Isso decorre, essas políticas públicas para cuidar da gestante, da mãe, que tem um bebezinho para nascer, isso decorre do direito à vida da criança e do adolescente. Isso inclui não legalizar o aborto, a gente lutar pela não legalização do aborto. Crianças têm direito à vida já no ventre materno, tá? E esse direito está garantido no Estatuto da Criança e na Constituição Federal. Lá no ECA você vai ver, depois do artigo 7º, vários desdobramentos do direito à vida, como que o poder público vai promover esse direito à vida, essa saúde. Você quer ver algo interessante? No artigo 11, por exemplo, do ECA, fala que o poder público ele está obrigado a oferecer de forma gratuita a crianças e adolescentes que necessitarem, por exemplo, de medicamentos, de próteses, de qualquer outro recurso que seja necessário ao seu tratamento, à sua habilitação ou reabilitação da sua saúde, tá? O poder público tem obrigação, isso decorre do quê? Do direito à saúde. E se o poder público não fornecer, por exemplo, uma cadeira de rodas, né? Um par de moletas, ou o que quer que seja necessário para a reabilitação da saúde daquela criança, daquele adolescente. Sabe o que é que cabe? Cabe uma ação civil pública, tá? Que pode ser proposta por exemplo, pelo Ministério Público. Está previsto lá no artigo 11, parágrafo 2º do ECA. Vamos ler? Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente aos que necessitarem, aqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses, outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação e reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidados voltados às suas necessidades específicas. Isso decorre do direito à saúde. Dentro do rol também do direito à saúde, tem o artigo 13 do ECA, que é muito importante, que fala que todos os casos deverão, de infração administrativa, as normas que estão dentro do ECA, eles devem ser obrigatoriamente notificados e comunicados ao Conselho Tutelar, artigo 13, tá? Sob pena de multa administrativa, por exemplo, do médico que atender a criança no posto de saúde, né? Se ele não informar os casos que ele tenha tido suspeita de abuso, de maus tratos, ele paga, inclusive, uma multa de 3 a 20 salários mínimos se for denunciado. E isso decorre do direito à saúde. Quando o médico atender uma criança que tem lá sinais de maus tratos, de abuso, de violação, de negligência, ele tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar. Vamos para o segundo rol de direitos fundamentais, que é o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Está no artigo 15 ao artigo 18 do ECA, tá? Por exemplo, um dos desdobramentos desse direito é a lei do menino Bernardo trouxe e inseriu no artigo 18A,
que é aquela lei conhecida como a lei da palmada. A criança, ela tem o direito de não ser educada, de ser educada sem uso do castigo físico, tratamento cruel, degradante, tá? É muito importante a gente diferenciar a palmada desse tratamento cruel, desumano e degradante, tá bom? Também tem o rol, adiantando o rol do direito à convivência familiar e comunitária, uma criança que é abusada, uma criança que é violentada, depois de confirmado o caso, quem vai ser afastado do convívio familiar? O agressor ou a criança? O agressor. Porque a criança tem direito à convivência familiar e comunitária. Então, a preferência de ficar dentro do seu ambiente residencial, da sua casinha, junto no convívio com seus amigos, da convivência comunitária, é da criança. Então, ela que tem a preferência em ficar. Quem deve ser afastado da casa é o agressor, tá? Direito à educação, à cultura, esporte, lazer, também está previsto no artigo 53 até o 59 do ECA. Você sabia que o ECA deve ser incluído nas escolas? Tá? É a Lei 11.525, de 2007, uma lei de 13 anos, fala que o currículo do ensino fundamental, obrigatoriamente, deve tratar de conteúdos, deve trazer conteúdos que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, na grade curricular do ensino fundamental. Está lá na lei, que deve incluir. Muitas escolas não cumprem essa lei, a gente pode brigar por isso, para inserir nas escolas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com o desdobramento também do direito à educação, no artigo 55 fala que os pais têm obrigação, ou responsável, têm obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Isso significa, se você conhece alguma situação de algum pai, algum responsável que deixe de matricular o seu filho, a criança esteja fora da escola, você pode denunciar essa situação para que o pai seja forçado, obrigado a matricular os seus filhos na rede regular de ensino. A criança não pode ficar fora da escola e os pais têm o dever de proporcionar isso, tá? Também como desdobramento do direito à educação, artigo 56 do ECA. Os dirigentes de estabelecimento de ensino, os diretores das escolas, né? Eles devem obrigatoriamente comunicar ao Conselho Tutelar situações de maus tratos que envolvam seus alunos, faltas injustificadas, toda hora aquela criança, aquele adolescente que fica faltando à escola, o dirigente tem obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar. Criança que sai da escola, evasão escolar, o diretor do estabelecimento de ensino tem obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar, tá? E os casos de elevados níveis de repetência, também tem a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar. Tudo isso decorre, são desdobramentos. Cada direito desse que a gente fala, tem vários desdobramentos que estão no ECA, que decorrem daquele direito, obrigações que decorrem daquele direito. O outro rol dos direitos fundamentais é o direito à profissionalização e proteção no trabalho. Criança não trabalha, tá? Criança até 14 anos incompletos não pode trabalhar. A partir de 14 anos, os adolescentes podem trabalhar, de 14 aos 16, desde que seja na condição de menor aprendiz, tem uma legislação específica para tratar do trabalho, do contrato de aprendizagem do adolescente, que tem a intenção, o objetivo de profissionalizar aquele adolescente, tá? Exclusivo de profissionalizar. E a partir dos 16 anos, o adolescente pode trabalhar um contrato de trabalho normal, regular, tá? Mas não pode ocorrer trabalho noturno, trabalho perigoso, trabalho insalubre para esse adolescente que não tem 18 anos completos. Isso decorre do direito à profissionalização e proteção no trabalho. Vamos agora, eu não vou falar sobre as medidas de proteção, que está no capítulo 4 do meu livro, só vou dar uma pincelada rápida, que existe uma diferença entre medidas de proteção e medidas socioeducativas, tá? As medidas de proteção, elas são aplicadas tanto às crianças quanto aos adolescentes. Mas as medidas socioeducativas, né, que são aquelas praticadas em decorrência de um ato infracional cometido por um adolescente, elas só são aplicadas aos adolescentes. Crianças não estão submetidas
as medidas socioeducativas, só as de proteção. Tem lá um rol no ECA que fala sobre essas medidas. Está no artigo 98 a 102, na parte especial do ECA, tá? Então, as de proteção, elas vão ser aplicadas, por exemplo, no caso de abuso, exploração sexual, foi constatada, foi confirmada a situação de abuso, tem que fazer o que com aquela criança? Aplicar medidas de proteção, aquela criança ou aquele adolescente. E tem um rol dessas medidas que estão lá no estatuto. E as medidas socioeducativas também tem um rol no estatuto que fala cada medida. Por exemplo, para você ter noção o que é, adolescente que cometeu um ato infracional, algo que é tipificado como crime na lei penal, né? Cometeu um roubo, um furto. Quais são as medidas socioeducativas? Vai se apurar o que é que ele vai ter que cumprir, qual medida ele vai ter que cumprir? Uma advertência? Ele vai ter a obrigação de reparar algum dano causado? Ele vai prestar um serviço à comunidade, né? A ele pode ser aplicada a liberdade assistida, acompanhado por um órgão específico, ou o caso é tão grave que seja necessário colocar ele em um regime de semi-liberdade, passa o dia, né, fazendo as atividades e à noite ele fica numa instituição de acolhimento, tá? Essas são algumas das espécies de medidas socioeducativas, que são diferentes das de proteção. Para finalizar, no livro, tem muitas outras páginas, eu só coloquei as partes mais importantes. Para finalizar, eu falo sobre o Conselho Tutelar, que é o capítulo 5 do meu livro, tá? O Conselho Tutelar, ele não tinha antes do Estatuto, ele não era previsto antes do Estatuto, não existia Conselho Tutelar. O ECA trouxe, né, regulamentou o Conselho Tutelar no Brasil. E ele está disciplinado no ECA, do artigo 131 até o artigo 140, tá? E o Conselho Tutelar é o órgão que está na frente da batalha, que ele atua na linha de frente da defesa dos direitos da criança e adolescente. E o objetivo deles é proteger, zelar, proteger, promover todos os direitos da criança e adolescente. E agir concretamente, agir todas as vezes que tiver notícia de violação, ameaça, ou qualquer situação já concreta de violação de direitos de crianças e adolescentes. Essa semana eu fiz uma live no sábado e eu sugeri que pessoas que trabalham com o Ministério Infantil, pessoas que trabalham com crianças, nas igrejas, por exemplo, que sugeri para que elas fossem ao Conselho Tutelar do município, da cidade, e conhecessem os conselheiros, conhecessem como funciona, como é a estrutura do Conselho Tutelar, se apresentasse, né, como um profissional que trabalha com crianças, que conhece crianças da comunidade, que tem relacionamento com crianças, para criar esse vínculo com o Conselho Tutelar, conhecer os conselheiros, e até uma situação de suspeita, você tem com quem conversar, um conselheiro para tirar alguma dúvida, para registrar a ocorrência, comunicar ao Conselho Tutelar, aquela criança que vive fora da escola, aquela criança que vive nas ruas, aquela criança que está trabalhando, você conhece os pais. Então, para estreitar esse relacionamento. E uma tia mandou para mim no meu privado, que ligou para o Conselho Tutelar da sua cidade, e falou para o Conselho Tutelar que queria saber qual era o número de telefone, caso de alguma suspeita, que ela deveria entrar em contato. E, para minha tristeza e para dela, o conselheiro que atendeu ela disse que ela procurasse a delegacia, que procurasse a polícia, que não era com eles. E, gente, eu fiquei abismada, né, com a resposta desse profissional que está dentro de um órgão de proteção. O artigo 13 do ECA, para começar, ele já fala que o Conselho Tutelar, que todos os casos de suspeita, de abuso, de maus tratos, de violação contra os direitos da criança e do adolescente devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. Tá? Algumas pessoas têm uma resistência com relação à definição, não, é a palavra denúncia, tá? Que é um pouco forte, né? Uma denúncia é um termo penal, e preferem usar a comunicação ao Conselho Tutelar, mas independente, é muito corriqueiro usar esse termo denúncia. Então, é denúncia, é comunicação, o Conselho Tutelar ele vai receber aquilo, ele vai acionar o sistema de garantia de direito, ele vai acionar a delegacia, ele quem vai fazer isso. Uma vez que ele ouviu que é uma situação, que existe uma situação ou uma suspeita de violação dos direitos da criança e do adolescente, ele vai agir, o Conselho Tutelar, ele conhece a rede de proteção,
né? Ele pode aplicar uma medida de proteção àquela criança desde logo, ele pode comunicar ao Ministério Público se o caso for muito grave, né? Como encaminhar logo a situação também para a delegacia especializada. Ele vai mobilizar o sistema de garantia de direito. Ele não pode dizer que tem que ligar para a polícia, né? Um conselheiro, infelizmente, despreparado para estar no cargo que assumiu. E aí eu passei para ela toda a fundamentação de que ele estava errado e espero que ela consiga contornar a situação. Mas é importante a gente conhecer, senão a gente vivencia situações como essa, né? Situação de violação de direito por desconhecimento. Tá? O Conselho Tutelar, ele está nos artigos 131 a 140 do ECA, depois, se você tiver interesse, quiser estudar a matéria, tá? Para poder, depois, daqui para mais ou menos 3 anos, 4 anos, né? Acho que agora tomou posse os conselheiros, então daqui a mais ou menos 3 anos e alguns meses, 3 anos e meio, você pode estar entrando num conselho tutelar da sua cidade, do seu município, tá? Você se prepara para participar do processo de escolha, muitos processos, muitos municípios têm prova escrita, várias etapas agora, está bem mais restrito para entrar em um conselho tutelar, tá? Então, você pode se preparar para assumir um órgão de defesa, para assumir um papel desse como agente de proteção na sua cidade. Quais são os requisitos para ser um conselheiro tutelar? Quem tem interesse aí de ser conselheiro, tá? Os requisitos estão previstos no ECA, os requisitos básicos, que é ter reconhecida idoneidade moral, ter idade superior a 21 anos e residir no município de funcionamento do conselho tutelar, tá? Você tem que residir no município. Esses 3 requisitos são os requisitos básicos imprescindíveis, mas em muitas leis municipais, em editais, né, para o processo de escolha, o município pode sugerir, incluir outros requisitos, tá? E, inclusive, agora a exigência de realização de provas objetivas tem tido muitos municípios estão ocorrendo as provas, né, de direito da criança e adolescente, é necessário conhecer agora a matéria, está sendo bem mais restrito acessar, entrar no Conselho Tutelar, tá? Eu não vou ler as atribuições do Conselho Tutelar, elas estão previstas no artigo 136, tá? Do ECA. São muitas as atribuições. E eu encerro aqui essa parte do livro, esses pontos mais importantes que eu quis trazer para vocês nesta noite, que foi falar como o ECA surgiu, o que é o ECA, quais são os principais artigos do ECA, trouxe motivos pelos quais você deve conhecer o Estatuto, falei sobre medidas de proteção, medidas socioeducativas, dei sugestão de leitura dos artigos do ECA, né, do 1º ao 6º, se possível, até o 85, que fala de todos os direitos fundamentais, e agora falei sobre o Conselho Tutelar. Tá? E eu quero deixar aqui, agora a gente vai bater um papo, vou fechar os slides, para que eu possa conseguir acompanhar, que eu possa conseguir acompanhar os comentários, as perguntas. Eu vou deixar mais 5 minutinhos para a gente responder perguntas, tá? Aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Você que está no Instagram, que não participou da primeira live, eu deixei salva a primeira parte da live. E se você tiver interesse em estar concorrendo a um e-book, a versão digital do Guia Prático Conhecendo o ECA, você vai dar um print da tela no Instagram e vai me marcar nos seus stories dizendo: eu conheço o ECA ou eu quero conhecer o ECA para atuar em defesa da infância. Depois eu vou pegar todos os nomes, perfis que me marcarem e vou fazer o sorteio no Sorteio Gram, vou divulgar o sorteio e vou enviar, vou entrar em contato e vou enviar o e-book por e-mail, tá bom? Então, se você quer concorrer ao e-book do Guia Prático Conhecendo o ECA, faz aí, faz o print e me marca lá, tá bom? Eu vou conseguir agora aqui acompanhar os comentários, tem muitos comentários aqui no Facebook, e ver se tem alguma pergunta. Se você tiver alguma pergunta aqui também, inclusive sendo mais específica sobre o Maio Laranja, sobre violência sexual infantil, sobre abuso, exploração, canais de denúncia, faz agora, aproveita agora esse momentinho, esses últimos 10 minutinhos, 5 a 10 minutos, para a gente tirar dúvidas, tá bom? Eu vou aguardar aqui as perguntas. Deixa eu atualizar aqui no meu Face os comentários.
Estão perguntando muito sobre o livro aqui nos comentários do Face. O e-book é R$25 e eu mando por e-mail, tá? A versão digital do guia. Tem todo o conteúdo que tem na versão impressa, só que ele é um e-book, tá? Ele é em PDF. Ele vai com a marca d'água também, com seu nome, para evitar a divulgação sem a minha autorização. Você consegue ter acesso a todas as páginas do conteúdo. Eu envio no mesmo dia por e-mail. Ou a versão impressa, que eu também estou postando pelos Correios. Os Correios, graças a Deus, estão encaminhando rapidinho, está chegando. Tem gente que está chegando com 3, 4, 5 dias e custa a impressa R$70, eu encaminho pelos Correios. O frete já está incluso nesse valor, tá bom? A frase para colocar nos stories, me marcando na live é: eu conheço o ECA para atuar em defesa da infância, ou eu quero conhecer o ECA para atuar em defesa da infância. Se você já conhece, você fala, eu conheço. Se você quer conhecer, quer ganhar o e-book, você fala, eu quero conhecer, tá? E me marca lá nos stories. Deixa eu ver aqui, o pessoal falou, a venda do livro é através do WhatsApp, ou do direct no Instagram, ou do mensagem do Facebook. Entre em contato comigo que eu passo todas as informações, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, uma pergunta aqui. Quando uma criança ou adolescente assistir um filme... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não, ela não é uma pergunta. Ela tá falando que ela assistiu esse filme, o filme sobre a Roda dos Expostos. Ela falou que assistiu aqui. Muitas pessoas assistiram, já leram sobre Roda dos Expostos. Deixa eu ver. O povo, ainda bem que o pessoal está fazendo comentários aqui que, graças a Deus, conseguiram entender o conteúdo. Deixa eu ver. Poucas perguntas. As pessoas conseguiram digerir o conteúdo, né? Que é um conteúdo, às vezes, um pouco cansativo, mas é importante, né? Eu quis fazer em forma de aula mesmo, não só de bate-papo. Fiz vários bate-papos semana passada, ainda vou fazer essa semana. Estou convidada para muitas lives aí amanhã, quarta, quinta, no sábado, no domingo, para a gente falar sobre o Maio Laranja. Então, eu separei hoje, o dia 18 de maio, aqui no Instagram, exclusivo para falar sobre o Estatuto, tá bom? Quero deixar aqui o meu abraço para você, falar para você que você não desista, que Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, mas Deus capacita aqueles que ele escolhe. Deus me capacitou um dia onde eu não tinha a capacitação específica para atuar em defesa da infância, e eu pedi ao Senhor, Senhor, já que o Senhor me escolheu, me chamou para esse ministério, me capacite. E Deus foi me capacitando, tem me capacitado a cada dia. Essa semana agora, para a glória de Deus, eu concluí a pós-graduação, a especialização pela Fundação do Ministério Público em Direito da Criança e Adolescente. Consegui, ano passado, lançar o meu livro, em 2019, no Pescador de Crianças. Estou agora, a gente está buscando para lançar o projeto, correndo atrás para lançar o projeto Infância Feliz, em Arembepe, que é um projeto social voltado para atividades, para começar com atividades extracurriculares para crianças e adolescentes da comunidade, depois implantar a educação infantil também. Então, eu creio que quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Quando a gente entende o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente tem que buscar fazer o melhor para o Senhor. Não de qualquer forma, né? Ficar replicando o conhecimento de A, de B, de C, não, mas buscar algo que Deus tenha para você exclusivamente. Ler, mastigar, deglutir, correr atrás do conteúdo, Senhor, eu quero ler sobre isso, eu quero ouvir mais sobre isso, eu quero pesquisar, eu quero entender, eu quero agir, e colocar realmente a mão no arado e fazer a diferença, onde a gente estiver. Tem muita criança, tem milhões de crianças no Brasil, cada uma delas precisa de mim, precisa de você. Se cada defensor de criança se levantar em uma comunidade para defender 10 crianças, nós não teremos crianças desprotegidas no Brasil, crianças com violências físicas, psicológicas, negligenciadas nas ruas, sem comer, sem ir para escolas, porque o nosso país, graças a Deus, tem recurso, nosso município tem recurso, tem fundo que deve ser aplicado para essas crianças, esses adolescentes.
e dá o alimento físico, dá o alimento espiritual e dá o alimento físico também para cada uma delas. Assim como Jesus fez. Jesus usou uma criança para alimentar uma multidão, mostrando a importância de que era necessário a gente alimentar espiritualmente, também alimentar fisicamente a multidão. Que Deus use a minha vida, que Deus use a sua vida para proteger crianças e adolescentes, garantir todos os direitos que estão previstos para elas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Aguardo aí me marcar no Instagram, tá? Para a gente fazer o sorteio. Beijos.